Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai conversar sobre o filme A Origem, de 2010. Esse filme é um exemplar até certo ponto raro nos dias de hoje, em que um filme é altamente bem sucedido do ponto de vista comercial e também aclamado pela crítica. A Origem foi a sexta maior bilheteria do ano nos Estados Unidos, tendo arrecadado só lá cerca de 300 milhões de dólares. Se a gente expandir esse dado para as bilheterias do mundo todo, o filme arrecadou no total mais de 800 milhões de dólares. Além disso, vários críticos de veículos renomados da mídia teceram comentários elogiosos sobre a obra. Alguns deles, inclusive, chegaram a comparar a importância de A Origem ao mesmo impacto que Matrix, de 1999, tinha causado no cinema de ficção científica. An idea. Resilient, highly contagious. Once an idea has taken hold in the brain, it's almost impossible to eradicate. An idea that is fully formed, fully understood, that sticks. Right in there somewhere. For someone like you to steal? Yes, in the dream state, your conscious defenses are lowered and it makes your thoughts vulnerable to theft. It's called extraction. Sir Saito, we can train your subconscious to defend itself from even the most skilled extractor. How can I do that? Because I am the most skilled extractor. Realmente a premissa desse filme é muito interessante, já que ela trabalha com conceitos abstratos, o que sempre é muito bom nesse gênero. A gente é apresentado logo no início ao nosso protagonista Cobb, que é um especialista em roubar ideias. Ele faz isso durante o sono das vítimas, que é o momento em que a nossa mente está mais vulnerável a ataques. Claro que nada disso é feito de forma simples, e ele precisa da ajuda de uma equipe para ser bem sucedido em suas missões. Por ser muito proeminente e bem sucedido nesse tipo de tarefa, no entanto, as suas missões começam a ficar mais complexas. Inception. Is it possible? Of course not. If you can steal an idea from someone's mind, why can't you plant one there instead? Okay, here's me planting an idea in your head. I say to you, don't think about elephants. What are you thinking about? Elephants. Right, but it's not your idea because you know I gave it to you. The subject's mind can always trace the genesis of the idea. True inspiration's impossible to fake. It's not true. Can you do it? Are you offering me a choice? A partir desse momento, o roteiro nos coloca uma problemática que vai colocar o protagonista em uma situação altamente arriscada. Ele nunca tinha feito esse tipo de inserção na mente de alguma pessoa, mas aceita essa missão em função do seu passado. Por ser considerado um fugitivo internacional, ele é proibido pelo governo norte-americano de botar os pés no país. Isso, por sua vez, impede ele de visitar os seus filhos, que estão morando lá. Em troca dessa permissão para acessar o solo norte-americano, ele então aceita a missão de entrar na mente de Robert Fisher, que naquela altura do campeonato era herdeiro da maior empresa de energia do planeta. Seu cliente, Saito, é o principal concorrente e dono do segundo maior império dessa área. Para poder reinar sozinho nessa área, ele quer então implantar a ideia de que aquele império precisava ser desmantelado. É aí que entra o trabalho de Cobb. Mas como se trata de uma missão altamente complexa e arriscada, ele precisa reunir um time que seja confiável e eficiente na tarefa. Ele sai naturalmente em busca de pessoas que pudessem preencher esse perfil e acaba reunindo um número de pessoas para ajudá-lo. Yusuf, especialista em sedativos e que vai colocar as vítimas para dormir, Arthur e Ames, que são os responsáveis por fazer a pesquisa desse alvo, tentando conhecer um pouquinho mais da personalidade, do histórico, dos costumes de quem vai ser invadido, e um dos membros mais importantes de todos, Ariadne, a arquiteta. Now in a dream, our mind continuously does this. We create and perceive our world simultaneously, and our mind does this so well that we don't even know what's happening. That allows us to get right in the middle of that process. How? By taking over the creating part. Now this is where I need you. You create the world of the dream. We bring the subject into that dream, and they fill it with their subconscious. Enquanto toda essa apresentação dos personagens e apresentação da trama é colocada ao espectador, ele é brindado com sequências bastante grandiosas de ação. Então, enquanto a equipe se prepara para a missão, a gente já vai entrando em contato
com o espetáculo e a grandiosidade desse filme. Esse inclusive é um aspecto crucial para o sucesso comercial do filme. Existe um excelente balanço entre a progressão da história, a evolução dos personagens e a introdução aí das cenas mais movimentadas de ação e aventura. Com isso a narrativa fica bastante ágil e atraente. O filme jamais fica chato ou enfadonho, e a gente inclusive não sente passar as 2h30 de projeção. E uma vez que a gente está falando de uma realidade onde os nossos personagens estão colocados em um mundo de sonhos, existem várias situações surreais aos quais eles são colocados bem na frente dos nossos olhos. São sequências de ação que talvez no mundo real parecessem inverossímeis, mas vem muito a calhar nesse caso. Também em função dessa característica, a gente tem uma variabilidade de cenários sem que isso pareça absurdo. Então a gente vai facilmente de um ambiente montanhoso com neve para outro praiano, para outro urbano, sem que isso seja um problema narrativo ou de continuidade. E a linha entre a realidade e o sonho acaba sendo muito tênue. Como se já não bastasse tudo isso, o roteiro ainda consegue ficar cada vez mais interessante a partir do momento que o plano sofre algumas complicações e eles precisam descer camadas dentro do sonho para tentar resolver as suas questões. Eles passam então a se embrenhar no mundo dos sonhos dentro dos sonhos, que tem inclusive uma noção de tempo diferente de acordo com as camadas, numa reflexão até certo ponto filosófica de até onde a nossa mente pode chegar. E no meio de toda essa situação, como se já não fosse o bastante, tem ainda mais um complicador que está diretamente relacionado ao nosso protagonista. Uma história mal resolvida e que ainda gera consequências dele com a sua ex-mulher. Isso faz com que ele tome decisões nem sempre muito corretas ou muito conscientes para tentar resolver problemas e erros do passado. Tanto o roteiro quanto a direção desse filme são de ninguém menos do que Christopher Nolan, um dos nomes mais influentes de Hollywood no momento. O cineasta despontou para o cinema mundial no ano 2000, ao realizar o filme Amnésia. Depois, ele se notabilizou mundialmente com a trilogia do super-herói Batman e aquela abordagem mais sombria dos quadrinhos da DC. E ano passado, vocês se lembram muito bem, Dunkirk, que é dele, estava indicado aí em várias categorias do Oscar, inclusive melhor filme. Um currículo certamente invejável, mas que não foi construído à toa. Em todos os filmes, e inclusive nesse que a gente está analisando, ele mostra sempre muito controle sobre todos os elementos que estão à mão dele. A capacidade que ele tem de envolver o espectador é realmente algo notável. Além disso, é impressionante como ele tem cuidado com os menores aspectos técnicos e artísticos. Direção de arte, fotografia, mixagem de som, trilha sonora, tudo está muito bem orquestrado, ou seja, não são apenas filmes que rendem uma quantidade muito grande de dinheiro, como também tem valores artísticos muito importantes. Como eu disse lá no início do vídeo, essa característica é cada vez mais difícil de ser encontrada nos diretores de hoje. Mas Nolan, além de entregar um filme de altíssima qualidade, teve um orçamento de 160 milhões de dólares para transpor o seu universo do roteiro para as telas. Your world is not real. Simple little thought that changes everything. So certain of your world, of what's real, do you think he is? Or do you think he's as lost as I was? I know it's real, Mo. No creeping doubts. Not feeling persecuted, Dom. Bom, e com toda essa quantidade de dinheiro disponível para a produção, o elenco também é bastante extenso e recheado de estrelas. Marion Cotillard, que fez a ex-esposa do nosso protagonista, vinha gabaritada com o Oscar que ela tinha vencido pelo filme Piaf, um hino ao amor. A gente tem ainda a presença de nomes já sedimentados na indústria,
como Ken Watanabe e Michael Caine, talentos bem mais jovens como Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt e Ellen Page, que na época de lançamento do filme tinha apenas 23 anos de idade. E claro, no centro de todo esse elenco, o astro Leonardo DiCaprio, que mais uma vez prova sua qualidade e mostra as razões de ser um dos nomes mais valorosos da indústria. Eu acho muito legal, inclusive, essa regularidade de papéis que ele consegue escolher, e não é diferente nesse caso. Atuação segura, autêntica, bem resolvida, um processo de construção do personagem que é complexo em função da relação com a ex-mulher, enfim, um papel complexo e muito bem executado pelo ator. So you knew about these risks, and you didn't tell us. There weren't meant to be any risks. I didn't know we'd be dealing with a load of gunfire. You had no right. This was the only way to go 3 layers deep. And you knew about this and went along with it. I trusted him. You trusted him when he promised you half his share? No, his whole share. Besides, he said he'd done it before. We'd done it before. What, with Mal? Because that worked so That good? has nothing to do with it. I did what I had to do to get back to my children. So you led us into a war zone with no way out. There is a way out. All right, we continue on with the job and we do it as fast as possible and we get out using the kick, just like before. O filme na época foi um dos preferidos do público para a cerimônia do Oscar. Ele foi indicado em 8 categorias e acabou vencendo em 4 delas. Mesmo número de estatuetas do filme vencedor da noite, O Discurso do Rei. A Origem é o filme que me dá tranquilidade de saber que é sim possível realizar uma produção comercial com inteligência e comprometimento artístico. Isso, de certa forma, é o que fez Steven Spielberg lá nas décadas de 1970 e 1980. Guardadas as devidas proporções, eu diria que Christopher Nolan pode ser sim comparado a Steven Spielberg 30 anos mais tarde. Yeah, I was working on my totem actually. Here, take a look. So you're learning, huh? An elegant solution for keeping track of reality. Was it your idea? No, it was Maul's actually. This one was hers. She'd spin it in the dream and would never topple. Just spin and spin. E atenção, para você que assistiu o filme, eu vou deixar agora uma pergunta. O que pareceu para você aquele plano final, o encerramento do filme? O que aquilo quis dizer na sua opinião? Deixe aqui embaixo a sua opinião, a sua resposta, eu vou ter o maior prazer em conversar com cada um de vocês. Também curta o vídeo, compartilhe e, claro, se inscreva no canal e em todas as redes sociais do meu tio Oscar. A gente segue analisando os filmes indicados pela Academia no ano de 2010 e a próxima sessão vai ser do vencedor do prêmio do júri em Sundance, Inverno da Alma, que acabou revelando inclusive a atriz Jennifer Lawrence. Tá muito bacana e eu te espero aqui.